Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Comissão de Previdência Complementar da OABDF. O nosso tema de hoje é o tema do nosso debate, o cenário da Resolução CNPC 31, de 2018, no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. Essa resolução ela trata da independência patrimonial dos planos de benefício das entidades por meio da inscrição do CNPJ por plano. É um tema recente e que nós ainda temos mais dúvidas do que certezas, né? Tem muita questão pendente de regulamentação, tanto por parte da Previc quanto por parte da Receita Federal. Então, nós não estamos aqui com a pretensão de esgotar o tema, é só para trocar uma ideia e ver a impressão dos palestrantes, todos muito gabaritados, né, na área de atuação. Então, eu passo agora ao currículo deles. A doutora Patrícia Linhares, ela é advogada, mestre em Direito Público, MBA em Conselho de Administração, professora, autora e árbitra no segmento de Previdência Complementar. Ela também é membro do GT de Operacionalização do CNPJ por Plano da ABRAP. Dr. Silvio Rangel, ele é consultor, autor e professor na área de Previdência Complementar, MBA Executivo Internacional, e por 20 anos exerceu o cargo de diretor de entidade fechada de Previdência Complementar. Dr. Antônio Fernando Gazzoni, ele é atuário e administrador de empresas, com especialização em fundos de pensão e investimentos alternativos e em governança corporativa para investidores institucionais. Diretor superintendente da Mercer Prev, professor, membro do Instituto Brasileiro de Atuária, árbitro da CMCA Previc e conselheiro deliberativo da APEP, e também é membro titular do CNPC. Os mediadores agora mediarão o evento o Dr. Rodrigo Andreto, ele é contador, pós-graduado em normas internacionais de contabilidade, coordenador de contabilidade na FUNCEF, possui 20 anos de experiência no segmento de previdência complementar e é membro da Comissão Técnica de Contabilidade da ABRAP. E o nosso outro mediador, Dr. Marcelo Almeida, ele é contador, mestre em contabilidade, autor e professor, pós-graduado em Direito Tributário e Finanças Públicas, Auditoria e Controladoria, gerente de Previdência do Sicob e membro da Comissão de Contabilidade do Centro-Norte da ABRAP. As regras do evento, pessoal. O evento ele tem previsão de duração de 1h30, então, dividido da seguinte forma: cada palestrante falará pelo prazo de 20 minutos e os 20 minutos seguintes serão reservados para os mediadores, eles direcionarão as perguntas e as perguntas serão direcionadas exclusivamente por eles. Então, o participante que tiver alguma pergunta pode mandar no chat, que eles avaliarão a pertinência de direcionar essas perguntas aos palestrantes. Por fim, eu peço que deixem todos o microfone no mudo, deixe só quem estiver palestrando com o microfone aberto para não causar interferência. E essas eram as considerações iniciais. Eu desejo um ótimo evento para todos. Eu passo a palavra agora para a doutora Marlene, para ela fazer uma abertura e a gente já encaminhar o evento. Um bom debate, pessoal. Boa noite a todos. A nossa gratidão pela participação de todos, mais um evento da Comissão Técnica de Previdência Complementar da OABDF. É com muito prazer que recepcionamos a todos, principalmente nesse momento agora, para ouvir a fala dos nossos palestrantes, doutor Antônio Gazzoni, doutora Patrícia Linhares, doutor Silvio Rangel, pessoas de exponencial dentro do nosso segmento, cada um com uma particularidade, um domínio especial de cada matéria, que muito irá contribuir hoje, não sei se para solucionar problemas, mas com certeza para demonstrar a seriedade como essa matéria tem que ser tratada, principalmente no nosso ambiente interno. E também para dar algumas dicas para aqueles que ainda não começaram a se movimentar
da essencialidade de já estarmos um pouco mais avançado dentro do nosso dever de casa, como entidade, até para recepcionar os passos seguintes que virão de orientação pela Previc e pela Receita Federal. Agradeço também ao Marcelo, ao Rodrigo, profissionais também que eu respeito muito, tenho em alto grau de consideração, e que certamente aqui a mediação deles somente irão abrilhantar o nosso evento. Então, assim, passando agora a palavra para o nosso primeiro palestrante, eu desejo que nós tenhamos, assim, uma noite bastante profícua e de bons resultados. Muito obrigada a todos. Muito bem. Eu acho que eu sigo daqui, né, Marli? Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui numa noite de sexta-feira. Obrigado para os que abriram mão do happy hour para nos ouvir. Tamanha a importância desse assunto, né? Saudações aqui para os colegas de debate, o Giovanni, o Marcelo, o Rodrigo, e especialmente aos palestrantes, né? Silvia e a Patrícia. Muito obrigado a Marlene pelo convite através da OABDF. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu preparei alguns slides, eu então vou me permitir a compartilhar com vocês. Eu acho que fica mais interessante a gente seguir por aqui. Eu acho que você já deve estar enxergando meus slides, então eu vou passar a conversar sobre eles. Vamos lá. Eu preparei uma agenda nesses 20 minutos que o Giovanni destinou para a gente. Vamos ver se eu consigo cumprir. Eu queria falar um pouquinho do histórico dessa norma. Como disse Giovanni, nem todo mundo ainda, ou a Marlene também, nem todo mundo ainda entendeu a importância dessa norma. Então, acho que é bom a gente voltar aos idos de 2016, 2017 e 2018, falar das premissas que envolveram a criação dessa norma, as ações efetivas, né, tomadas tanto pela sociedade civil como o governo, e também os fundamentos dessa norma, que eram à época e continuam presentes até hoje. Falar um pouquinho da importância da segregação patrimonial para a segurança dos planos de benefícios. Naturalmente, que temos que falar sobre a necessidade de normativas pendentes e algumas implicações para as entidades no momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou seguir, a partir daqui, falando das premissas. Vamos lembrar que a gente vai dar um passo atrás, vamos voltar lá para 2016, 2017, embora muitas das coisas, das premissas que fundamentaram essa norma continuam totalmente presentes. Então, nós vivíamos com precedentes judiciais demonstrando a existência de risco de que um determinado plano de benefícios viesse a responder por obrigações de outro plano de benefícios administrado pela mesma entidade. Então, isso ocorrendo nas entidades multiplano. No cenário jurídico e no polo passivo das demandas, falando na linguagem da maioria dos ouvintes aqui, figura, então, a entidade, o CNPJ, e não o plano de benefícios, que é caracterizado pelo CNPB, que é o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios. E, com isso, vislumbra-se o comprometimento da solvência e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos por tais entidades, qual seja a imposição de restrições patrimoniais, e aí podemos citar penhora, resto e expropriação, sobre reservas mantidas em planos de benefícios diversos daqueles em que se situam as relações jurídicas objeto de um litígio. E o ambiente institucional brasileiro, assim como o judiciário, eles têm, de forma reiterada, ignorado a independência patrimonial dos planos previstas na Lei 109, e especialmente na Resolução 14 de 2004, que cria o cadastro do CNPB. Tal situação, então, por consequência, ela compromete o fomento e o desenvolvimento do sistema fechado, além dos riscos já mencionados anteriormente. Os fundamentos, é importante dizer aqui que os fundamentos, eles vêm trazidos lá em 2017, no muito bem elaborado parecer da palestrante que vai nos seguir aqui, que é a Patrícia. Então, Patrícia, eu fiz uma colinha aqui, não fica chateada não, tá? Mas, assim, que estava tão bom que eu digo, eu vou copiar. Os fundamentos que permanecem presentes. A entidade de previdência complementar é a pessoa jurídica de direito privado, que, na forma da lei, é a pessoa de direito com quem os interessados contratam o regime de previdência complementar. Por sua vez, o plano de benefícios
ele representa o conjunto de recursos financeiros que possui destinação específica, especialmente o pagamento de benefícios previdenciários futuros aos seus titulares, sempre, naturalmente, em caráter complementar, que é a característica do nosso sistema. Então, como fundamento, esses planos eles não detêm personalidade jurídica, embora eles possuam patrimônio próprio, naturalmente constituído pelas contribuições de participantes e patrocinadores. Eles também não possuem órgãos executivos próprios e são representados juridicamente pela entidade administradora. Então, da análise do texto constitucional e da disciplina dada pela Lei 109, Lei Complementar 109, é possível inferir e até afirmar que há uma clara separação do patrimônio dos planos de benefícios operados pelas entidades fechadas, né, constituindo cada plano um conjunto patrimonial distinto do patrimônio dos demais planos e também do patrimônio geral da própria entidade fechada. Então, esses são os fundamentos seguidos desses. A legislação prevê, portanto, que os planos possuem patrimônio próprio, mas nem por isso lhes atribui personalidade jurídica. Ou seja, a autonomia é patrimonial e não jurídica. Então, a entidade fechada é, assim, aquela que responde para os fins legais e contratuais como a pessoa jurídica perante a qual o contrato de previdência complementar é firmado. A legislação de regência não deixa dúvida acerca da existência da total segregação patrimonial entre os planos de benefício administrados por uma FPC com um multiplano. Em decorrência desta segregação patrimonial, então, é possível afirmar que os patrimônios dos planos de benefícios não se confundem nem se comunicam, de modo que, mesmo no caso de eventual déficit de um plano, os recursos de outro plano, administrado pela mesma entidade, não poderão ser considerados. Muito bem. Com essas premissas e com esses fundamentos, a sociedade civil aí congregada através da ABRAP, já lá em 2017, criou a primeira CT ADOC. Essa foi a primeira. Silvio, eu acho que foi o Silvio que coordenou esta primeira. Se eu não me engano, foi o Silvio que coordenou, né? Então, essa CT ADOC, foi, né, Silvio? Essa CT ADOC, muito bem coordenada, por sinal. A CT ADOC, CNPJ por plano, lá em 2017, ela já concluiu sobre a necessidade da criação de CNPJ por plano de benefícios e, consequentemente, de um CNPJ específico para cada entidade de previdência complementar, como forma de evidenciar segregação patrimonial entre os planos de benefício. Muito bem. Além disso, a CT ADOC concluiu pela necessidade de fixação de medidas de governança para os planos de benefícios em entidades com multiplanos, lógico, de forma a assegurar o adequado tratamento de eventuais conflitos de interesse que existam de planos de benefícios entre si, ou de planos de benefício em relação às próprias entidades administradoras. Fruto desse trabalho dessa CT ADOC, a ABRAP, então, como membro do CNPC, como membro, um dos representantes da sociedade civil é a ABRAP, ela apresentou lá em dezembro de 2017, veja, estou tentando passar uma linha do tempo, em 6 de dezembro de 2017, na 27ª reunião do CNPC, a primeira proposta de resolução para a operacionalização do CNPJ foi apresentada. Naquela oportunidade, ante a complexidade da matéria, diga-se de passagem, o CNPC deliberou não por vetar a matéria, nem por rejeitar a matéria, mas por criar um grupo de trabalho com a finalidade de aprofundar, de avaliar e debater o tema. Tá? Foi criado, então, esse grupo de trabalho a pedido do CNPC, um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional. A coordenação ficou a cargo da Previc, mas ele foi instalado apenas em 8 de maio de 2018. Veja que aí já temos um delay de quase 4 meses. Esse grupo de trabalho, falando das principais questões que o envolveram, em primeiro lugar, esse grupo fez a avaliação e discussão dessa proposta da ABRAP, que foi o pano de fundo, e talvez o grande orientador da resolução que nós conhecemos hoje.
Eu queria chamar a participação, que ela teve a participação, além dos membros do colegiado do CNPC, de todos os membros que fizeram representar a importância que esse tema teve, ela teve também a presença nesse grupo de trabalho de representantes da PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que à época era ainda vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Não ao Ministério da Economia como hoje, e eu grifo aqui da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que participou de todos os debates, todos os debates, acompanhou todos os debates e apresentou, inclusive, sugestões que foram incorporadas ao relatório final desse grupo de trabalho. Naturalmente que esse grupo destacou questões como patrimônio de afetação, fomento, prazo para implementação, que fosse bastante adequado, previsão orçamentária para a Receita Federal poder executar o que ela precisasse executar, e adequação dos seus sistemas, não apenas da Receita Federal, mas também dos órgãos envolvidos, no caso, as entidades fechadas de previdência complementar. Tudo isso, inclusive, faz parte de um extenso relatório que esse grupo de trabalho depois formalizou o CNPC e se encontra lá registrado na ata da 31ª reunião ordinária do CNPC, que em 11 de dezembro de 2018, ou seja, um ano depois da primeira proposta, o CNPC, então, aprecia, agora por comando da Previc. A Previc é que agora apresenta esta proposta, não mais a BRAP, a Previc, coordenadora do grupo de trabalho, ela apresenta, então, uma proposta de resolução, e é importante lembrar o que constava dessa exposição de motivos da Previc. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a Previc destacava em 11 de dezembro de 2018, vou frisar, que o prazo para implementação seria de até 31 de dezembro de 2021. Mais de 3 anos, então, da oportunidade. E que essa data, isso consta da exposição de motivos, seria referencial para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, à época vinculada ao Ministério da Fazenda, publique a instrução, realize a adequação dos sistemas e ajuste a previsão orçamentária. Eu vou frisar isso porque, de antemão, eu já aviso que a gente tem ouvido muitas coisas por aí, tipo, não tem orçamento para a gente prosseguir. Os sistemas ainda não estão adequados. Mas vamos lá, vamos avançar, depois a gente entra nesse debate. Também a exposição de motivos fala que essa resolução ela tinha o objetivo de fortalecer. Tinha não, ela tem o objetivo de fortalecer a independência patrimonial dos planos e que a inscrição dos planos em CNPJ distinto não garantiria proteção absoluta, o que é verdade, mas que poderia, em certa medida, mitigar o risco jurídico da determinação judicial de utilização de recursos de um plano de benefício para outros administrados pela mesma entidade. Também destacou a Previc que a criação do CNPJ facilitaria a operacionalização jurídica nos casos das reorganizações societárias dos planos de benefícios, falando aqui em migrações, saldamentos, cisões, fusões, né? Além de ser relevante para o fomento do sistema de previdência complementar. Porque tem um biquinho, só não está vazando daqui não, viu? Tá? Vamos lá. Que a questão da segregação patrimonial, isso também é importante, ela foi conduzida à época também pelo Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais, o antigo GTMK, que hoje se chama IMK. Importante dizer que esse GTMK era um grupo coordenado pelo Ministério da Fazenda, à época era o Ministério da Fazenda, hoje é o Ministério da Economia, IMK, mas que lá participam todas as secretarias, todas as partes que compõem hoje também o Ministério da Economia, entre elas a Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil. E que a proposta estava alinhada com a Resolução 4661, que tinha precedido essa publicação da Resolução 31, que é de 25 de maio de 2018, que também apregoava, na 4661, a segregação patrimonial, determinava, não apregoava, né? Ante todos esses elementos, ante toda essa exposição de motivos, essa resolução foi apreciada e aprovada por unanimidade, pelo próprio governo, isso eu quero chamar a atenção. Não houve distensão, não houve qualquer voto em separado, foi unanimidade de votos, inclusive dos representantes da época da Fazenda. Tanto que a secretária executiva, Ana, na época, que assinou esta resolução. Falar um pouquinho da importância da segregação patrimonial para a segurança dos planos. Então, como vimos, os ativos de cada plano,
integram um patrimônio especial, que não se confunde com o patrimônio geral da entidade administradora, vinculado tão somente ao cumprimento das obrigações pactuadas. Tal segregação patrimonial objetiva a preservação dos interesses das partes participantes, assistido patrocinador, de cada plano de benefícios, né? Haja vista que não ficam sujeitos a eventuais problemas de liquidez e solvência, eventualmente ocorridos nos demais planos, ou até na própria entidade. A referida prerrogativa, falamos da palavra afetação patrimonial, que vem sendo discutida, então, no sistema, eu diria, Silvio, com certeza, tem uma memória melhor do que a minha, porque ele até liderou mais esses processos, mas, com certeza, antes de 2010, a gente já vem discutindo há 10, 15 anos a afetação patrimonial, né? Caso devidamente aplicada e reconhecida, pode ser capaz de mitigar a ocorrência dos riscos decorrentes de decisões judiciais, que imputam que patrimônio especial seja destinado ao adimplemento de outras obrigações que não aquelas a qual é vinculado o patrimônio, ou seja, o pagamento de benefício previdenciário a seus participantes e seus assistidos. Apesar de o CNPB, que é o que nós temos hoje na mão, consagrar a independência patrimonial e a vinculação do patrimônio especial dos planos de benefícios através do patrimônio de afetação, verifica-se que tal instrumento, por valer-se de critérios contábeis e cadastrais para fins de segregação patrimonial, não se mostra suficiente para garantir a efetiva segregação patrimonial dos planos de benefício. Tal como ocorre com os demais entes despersonalizados, certamente a doutora Patrícia vai tocar nesse ponto, constituídos com recursos especiais e que possuem inscrição em CNPJ, apesar de não haver personalidades jurídicas, a tais entes é atribuída capacidade processual. Esta é uma das grandes importâncias da segregação patrimonial através do CNPJ. Falar um pouquinho dessa, com base na publicação da norma, naturalmente haviam necessidades normativas pendentes, como até hoje existem. E vamos destacar o que a sociedade civil fez. Então, após a publicação da Resolução 31, imediatamente a Abrapa agora cria outra GT ad hoc, agora voltado para a operacionalização do CNPJ por plano. Com vistas, então, criar mecanismos para a correta implementação do CNPJ nos planos das entidades. Esse GT ele trabalhou com 4 eixos principais de abordagem. Claro que houveram outros temas, mas os 4 eixos principais, para que vocês saibam, eram aspectos tributários, que envolvem a implantação do CNPJ. Aqui a doutora Patrícia e eu ficamos como responsáveis, né? Falando a verdade, quem ficou responsável foi a Patrícia, eu fiquei de carona, né? Tratamento dos investimentos na implantação do CNPJ, aí o coordenador ficou o Silvio, né? Reflexos contábeis ficou o Geraldo, que não pôde estar aqui conosco hoje, e questões relacionadas aos planos assistenciais ficou com o Luiz Ricardo, que é o presidente, inclusive, da Abrapa. Então, apesar dos esforços de vários entes envolvidos, vamos falar da sociedade civil, mas não vamos esquecer do governo também, uma parcela do governo que vem lutando muito por isso, principalmente na Previc, na SPREV, tá? Ainda restam pendentes, basicamente, 2 coisas. A norma da Secretaria da Receita Federal, sobre como as entidades deverão proceder em relação à criação do CNPJ por plano, e sem que haja essa norma da Secretaria da Receita Federal instruindo os procedimentos operacionais sob sua jurisdição para a criação do CNPJ por plano, as entidades têm uma limitação, elas não conseguem ir até o fim, na adequação dos sistemas, nem realizar os procedimentos previstos para a criação do CNPJ por plano, sendo, a nosso ver, o principal gargalo vislumbrado neste momento em relação ao que se espera da Secretaria da Receita Federal há 3 anos. Na sequência, a publicação de uma norma da Previc. Essa norma da Previc para instruir as entidades, aí sim, sobre como proceder em relação ao que vier ser editado pela Secretaria de Receita Federal, ou seja, uma dependência da Previc do que venha a ser publicado pela Secretaria de Receita Federal. Então, com efeito, há regras que apenas a Previc poderá ditar, é verdade, em face de uma norma que vier a ser publicada pela Receita. Sabemos que a Previc está constantemente conversando com a Secretaria. Eu ponho conversando aqui entre aspas, mas vem debatendo, vem mantendo as reuniões, e isso não é deste ano, e isso já de um bom tempo, né? Porém, não há ainda
resultados concretos e públicos nesse sentido. Isso posso afirmar para vocês. Há outras questões com ativos ditos indivisíveis pendentes, principalmente na cabeça de algumas entidades, que ainda aguardam alguma norma da Previc, aqui sempre voltada à questão de imóveis, mas está muito mais isso na cabeça das entidades do que propriamente aqui na cabeça da Previc, posso afirmar. Tais regras a serem ditadas pela Previc também deverão ser objeto de adequação nos sistemas operacionais das entidades. Ante isso, a gente vislumbra aqui 2 cenários possíveis. Um, a Secretaria vai publicar uma norma ainda no primeiro semestre de 2021, que eu acho extremamente difícil ocorrer, ou a Secretaria da Receita Federal não publicará essa norma em 2021, ou vai fazer isso em prazo tão exíguo para sua implementação até o prazo definido na Resolução 31. Antes de falar sobre esses 2 cenários, eu queria lembrar dos desafios, independente do cenário, os principais desafios que nós vislumbramos. Primeiro, depois de editada essa norma da Receita Federal, seja em qualquer um dos cenários, terão que ser criados mais de 1.000 CNPJs, um para cada plano. Nós não sabemos como é que vai ser a criação desse CNPJ, se a própria entidade vai ter autonomia para criá-lo, se será via Previc, ou se será via Receita Federal. O fato é que criar mais de 1.000 CNPJs vai gerar gargalos, se isso demandar qualquer procedimento não automático junto à Previc ou à Receita Federal. Principalmente em época de pandemia, onde órgãos públicos estão com restrições de atendimento, e nós sabemos isso em qualquer outra atividade que nós estamos lidando com esses órgãos. A ausência de regulamento sobre alguns aspectos contábeis, principalmente, faz com que muitas entidades ainda estejam aguardando para fazer o seu diagnóstico e, naturalmente, ajustes no seu sistema. Depois de criados os CNPJs, mesmo as entidades que se prepararam terão que colocar agora em prática a segregação dos investimentos. Até então, viam, né, treino é treino, jogo é jogo. Então, com alteração de estrutura de fundos, segregação de imóveis e dentre outros. Colocar em prática uma alteração significativa dessas para todos os planos tende a gerar gargalos também, não só nas entidades, mas nos seus prestadores de serviços, e também custodiantes, administradores fiduciários, gestores de fundos, consultorias, e dentre outros. Né? No cenário 1 que nós vislumbramos, então eu disse que a Secretaria poderia publicar no mais tarde a sua norma, eu diria, no máximo até a primeira quinzena de junho. Volto a dizer, acho extremamente difícil que isso ocorra. E, tempestivamente, a Previc publicaria a sua instrução até o final do mês de junho, ou seja, terminaríamos o primeiro semestre do ano com todas as normas necessárias para avançar. Neste caso, as entidades teriam um enorme desafio, aumentado, claro, em época de pandemia, de concluírem essa inscrição e, inclusive, a adequação dos seus sistemas operacionais até 31 de dezembro de 2021. É importante lembrar que essa segregação vem sendo apregoada há muito tempo, ou seja, desde dezembro de 2018, em especial a partir da publicação 31, o que não pode servir de estribo, inclusive para governo, principalmente Receita Federal, para eventual atraso nesse quesito. Entretanto, é de fato desafiador a adequação de sistemas e inscrição no CNPJ. Vamos lembrar que nós não estamos só com o CNPJ na mesa. Nós estamos nas entidades com o IN34, LGPD, algumas concluindo, nós estamos com a adequação contábil, que ainda faltam normas que devem ser publicadas em julho pela própria Previc, ou seja, a mesa está cheia na mão das entidades, né? Ou seja, mais de 1.000 planos nesse horizonte temporal, ou seja, de 6 meses. Lembrando, então, que a Secretaria da Receita Federal já teve mais de 28 meses para editar a sua instrução e adequar seus sistemas, inclusive orçamento, né? Considerando que mais de 12 meses desses 28 foram antes da pandemia. 2019, nós não tínhamos pandemia para servir de estribo de desculpa que afetou as relações ou afetou as prioridades. A alternativa que a gente vislumbra nesse cenário, se é que ele vai ocorrer, é uma implantação gradativa, segmentando as entidades, como fizemos agora na IN33 atuarial, que para a implementação de uma tábua geracional, primeiro as ESE vão experimentar, depois vão as outras, ou seja, uma implementação gradativa. Então, essa seria uma sugestão, caso ocorresse esse primeiro cenário, o segundo grupo até junho de 2022 e o restante até 31 de dezembro, ou seja, dá um shift aí basicamente de um ano.
nesse primeiro cenário, que não acreditamos que ocorra. Acreditamos mais no cenário 2, ou seja, nós não vislumbramos outra alternativa que não adiamento de prazo pelo Conselho Nacional da implementação da norma. Claro que aí tem todo um ritual que a gente precisa conversar. Agora, com isso, todos os fundamentos que levaram à criação da Resolução 31 permanecem e permanecerão presentes, com riscos às entidades advindos da não criação do CNPJ. E também, vamos ser muito francos, um adiamento vai continuar, o risco da Secretaria de Receita Federal continuar adiando sua norma, e isso vai continuar presente. Então, basicamente, era isto que eu gostaria de passar para vocês nessa primeira fala minha, e, naturalmente, que depois eu gostaria de ficar à disposição de perguntas, aquelas que eu puder responder. Excelente, muito obrigado, doutor Gazzoni. Muito boa e esclarecedora a sua apresentação. E, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para a doutora Patrícia Linhares. Doutora, a palavra. Obrigada, Giovanni. Bem, boa noite a todos os colegas, todos os colegas de segmento ou de profissão, e mais uma vez agradecendo assim, o convite, né, tão lisonjeoso da Marlene, do Giovanni, todo o grupo de Previdência Complementar da OAB-DF. Eu gostei muito de ouvi-lo, Gazzoni, porque apesar da gente conviver juntos, eu, você, o Silvio e alguns outros nessa temática, ter essa visão crítica que você traz, inclusive com um assento no Conselho, faz com que a gente consiga também perceber uma extensão do histórico, né, em que nós não podemos participar em termos de momento de decisão, de direcionamento normativo. Preparei também uma apresentação aqui, que na realidade vim trazer alguns insights adicionais, mas sem nenhuma pretensão de esgotar realmente o tema, mesmo porque nenhum de nós conseguiríamos traçar tantos elementos, né, que precisam ser trabalhados. Deixa eu só conseguir colocar aqui em formato de projeção. Bem, olhando aqui o cenário, né, já que a temática é essa, eu gostei muito de ouvir o cenário do Gazzoni e imagino que realmente essas soluções que ele trouxe de escalonamento seriam uma viabilidade mínima para que esse projeto pudesse atender, mesmo que parcialmente, esse prazo inicial. Todas as entidades estão muito ansiosas, algumas ainda mais, né, olhando como eu chamo, né, o tamanho da escada que vão ter que enfrentar para que esse CNPJ aconteça em cada plano, mas todas, em alguma medida, mesmo aquelas que têm poucos planos, que já têm uma segregação real financeira, patrimonial, nas suas demonstrações, nas suas escriturações, ou mesmo nos seus investimentos, tem uma preocupação quanto a essa volumetria que o Gazzoni bem trouxe, né, da quantidade de CNPJs, e consequências todas, né, a quantidade de contas que precisam ser abertas, né, contas correntes mesmo, desafios daqueles que têm imóveis, né, toda a parte relacionada à tarifa, né, então você discutir com o fornecedor, o custodiante, administrador de carteira, em tese, né, traz uma série de frustrações, porque ele também, em tese, não pode avaliar todos os elementos para que possa quantificar aí os custos, tá? Então, é um momento bem marcante aqui para todos nós e que me parece que é um caminho sem volta, e por isso parabenizar aqui a OAB-DF por trazer uma temática sensível, como o próprio Gazzoni trouxe, desde os primórdios ali da Lei Complementar 109, da intenção que o artigo 14 trouxe desde o seu início, de ter uma segregação dos planos, né? Eu não vou, de maneira alguma, aqui repetir, mas só para mostrar que realmente esse é um caminho que nós percebemos. Então, olhando a figura como um todo, a gente percebe aí essa linha do tempo continua até hoje nos outros elementos que nós verificamos, né? Então, no final do ano, o Silvio deve trazer a resolução do Bacen, que reitera a possibilidade de movimentação sem haver reprecificação, sem haver mudança da valorização desses ativos,
mas permitindo que haja para adequação ao CNPJ. Quer dizer, não houve assim, uma grande ruptura no conceito de segregação patrimonial dos planos desde 2001, muito ao contrário, né? O que está se buscando é uma solução. E, de fato, o que nós percebemos é que, já olhando, então, o que está posto na mesa, essa é uma resolução bastante conceitual, né? E, por isso, ela atende tanto, mas também deixa uma série de perguntas que podem ser trazidas quanto à sua implementação. Primeiro, porque no artigo de abertura, são apenas 5 artigos de conteúdo, no primeiro artigo ele já vem dizer que a sua proposta é dispor sobre procedimentos para operacionalizar essa independência patrimonial. Então, veja, como de fato acontece o CNPC divulgando ao mercado que esta foi a forma pela qual ele, órgão regulador, entende que a segregação patrimonial, a independência patrimonial possa existir de fato, ou seja, é uma decisão sobre esta implementação. E o artigo 2º vem dizer que essa decisão está baseada no CNPJ. Por quê? O Gazzoni trouxe como coerência, né, concreta a teoria da afetação patrimonial, que nós sabemos, né, como advogados, que sempre existiu, né, em alguns outros segmentos, ou existiu mais claramente no Brasil, numa regulamentação dos últimos 20 anos em outros segmentos, mas nós temos projetos de leis de previdência complementar prevendo essa afetação patrimonial. E a primeira pergunta que as pessoas dizem é, existe a resolução 31, existem esses projetos de lei trazendo a possibilidade de afetação patrimonial, como que eles conviverão, né? Ou se um reflete o outro, existe uma convergência ou existe um conflito, né? Então, vamos colocar o seguinte, rapidamente aqui, porque o nosso tema não é teoria da afetação. Mas a afetação patrimonial traz muito além do que efetivamente apenas a segregação de compromissos relacionados a uma determinada alocação de recursos, como no nosso caso, pagamento de benefícios. A afetação patrimonial, ela permite, inclusive, a vinculação de empregados, né, de representantes, como nós temos, né, no exemplo mais clássico das incorporações imobiliárias. Não é este o objetivo posto na Resolução 31. Resolução 31, até porque a teoria da afetação no Brasil é sempre encampada por lei. Então, no Brasil, o que se fez, ou pelo menos no nosso segmento de previdência complementar, o que se fez foi utilizar os mecanismos regulatórios e da competência que a regulamentação tem para dispor sobre mecanismos de evidenciar essa independência patrimonial. Então, nós não encampamos a teoria da afetação patrimonial, mas apenas um pedaço dela, o que faz com que, se por acaso futuramente nós tivermos essas leis que tratam da afetação patrimonial, elas forem aprovadas, elas irão, de fato, convergir, não haverá nenhum conflito, já respondendo, então, a esse ponto, se por acaso algum dos colegas estiver com essa dúvida, nosso entendimento é de que a teoria da afetação patrimonial ou a afetação patrimonial dos planos de benefícios, na realidade, encampa o CNPJ por plano, porque se fará a afetação por meio do CNPJ, né? Que é como se faz nos outros segmentos, como no segmento de imobiliárias que eu acabei de comentar. Então, não há nenhum conflito aqui, muito ao contrário. Então, nós teremos, inexoravelmente, vamos imaginar assim, um dos dois caminhos, ou o caminho que já está posto, pelo menos esse, que a gente já pode discutir, que é o da Resolução 31, que é do CNPJ. Se vier a afetação patrimonial, ela irá permitir alguns outros elementos, mas que não irão, de maneira alguma, gerar nenhum tipo de sobreposição aqui a esse projeto. Então, a resolução vem falar do CNPJ. O que é o CNPJ, para aqueles que estão conosco aqui, que não são do direito propriamente? O CNPJ, ele é um cadastro, ele é uma numeração, ou ele é uma chave identificadora que pode identificar uma pessoa jurídica ou um ente despersonalizado. Então, nós temos fundos, clubes, consórcios, clubes de investimento, fundos de investimento, consórcios de empresas, empresas de fato e não de direito, todas elas podem ter CNPJs pela Receita Federal. Aliás, a lista de entes despersonalizados só cresce. Esse ano já cresceu mais um.
todo ano, e foi a grande expectativa, né? Pelo menos do lado do escritório, quando saiu a instrução normativa alterando o CNPJ, a gente falou, não, deve estar vindo, então, CNPJ por plano. Qual foi a decepção nossa de que, na realidade, eram outros entes que estavam sendo agregados por esse fenômeno do direito, que é de viabilizar a individualização patrimonial sem criar pessoas de direito, né? Então, é isso, o CNPJ ele é puramente isso. Agora, qual que é a grande diferença, então? Patrícia, só para te orientar que se você pretendia passar a tua apresentação, ela está estanque no primeiro slide. É mesmo? Puxa, obrigada, Gazoni. A intenção, sim, era de que estivesse passando. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ver se por acaso eu consigo... Pelo menos para mim, eu não sei para os demais participantes, mas para mim... Não, deve estar igual, né? Ah, tá bem. De fato, está parado também para mim. É tão frustrante, né, quando a gente não consegue contornar essa situação. Não, mas sem problema, eu acho que sem nenhum prejuízo. Mas vamos ver se eu consigo aqui agora. Eu passei aqui, passou para vocês? Passou. Ah, então vamos. Obrigada pelo aviso, Gazoni. Imagina. Então, aqui era só realmente o slide. Eu estava aqui nesse ponto do artigo 1º e no artigo 2º demonstrando que o CNPJ é um cadastro. E por que ele é diferente de um cadastro como o CNPB, né? Então, por que a gente não pode ficar naquele cenário de 2014 com a resolução do CNPB? Porque o CNPB, ele é um cadastro que vale para fins internos, né? Então, o Gazoni colocava ali para fins cadastrais, contábeis, ou seja, ele vale no segmento de previdência complementar. Mas ele não tem a força pública, né, o erga omnes, que o CNPJ tem como identificação de um patrimônio de uma pessoa. Então, essa é a grande vantagem do CNPJ, é a gente conseguir refletir para terceiros essa independência que já existe no segmento. Quando a gente pode fazer isso via terceiros, viabiliza-se todo o arsenal, né, de segregação desse revestimento cadastral em todas as instâncias. Então, onde há patrimônio, onde há obrigação, onde há compromissos e direitos, né? Então, a gente consegue que esse cadastro tenha essa força. Eu acho que esse aspecto conceitual eu estou trazendo aqui muito mais para a gente não se perder dele quando estiver falando dos outros pontos. No artigo 2º, então, ela vem falar sobre a identidade própria e individualizada dos planos de benefícios, né? Então, só para deixar claro, planos assistenciais na resolução 31 não tem CNPJ próprio e PGA também não, né? Isso foi matéria de discussão, nós lembramos, aliás, aqui no grupo acho que está o Frederico também, que esteve conosco, né? Não identifiquei se tem mais alguém que estava conosco lá no grupo do CNPC, né? Essa foi uma decisão, porque planos assistenciais têm uma regulamentação a depender do seu formato de ANS, poderíamos ter aqui um conflito de competência, e o PGA, porque, de fato, se identificou, como não poderia ser diferente, de que o patrimônio da entidade é o PGA, que o PGA é o próprio patrimônio da entidade, considerando o conceito contábil, jurídico, de que ele faz face às despesas de estruturação, organização e funcionamento da entidade, independentemente dos seus planos, né? Então, essa é uma decisão, acho que é um aspecto importante para a gente ter em mente, que os recursos de um plano não respondem por obrigações de outro. Eu acho que aqui está uma chave importante de utilização da Resolução 31 para nós, advogados, desde 2018, né? Então, nos processos judiciais, considerando que essa é uma resolução que está em vigor, nós já temos um parágrafo que não depende do CNPJ, que é um parágrafo que afirma que os recursos de um plano não respondem por obrigações de outro plano. Ah, mas isso já estava previsto implicitamente no artigo 14, lá da 109. Sim, mas ficou mais explícito, né? E pelo órgão regulador, a gente não está falando da supervisão propriamente. No artigo 3º vem falando do prazo, né, como o Gazoni bem trouxe, não preciso repetir aqui, era o prazo estimado e foi, inclusive, sugerido pela própria Receita Federal como viável para incluir no seu
projeto orçamentário, na sua lei orçamentária do ano, né, ter todo o ajuste de cerco, etc. e tal. Então, essa é a expectativa que todos têm. Importante no artigo 4º, eu acho que o Silvio deve falar um pouquinho sobre essas movimentações que não gerem nenhum tipo de reavaliação, quer seja de ativos ou de passivos, né, e que não haja nenhum tipo de escolha na alocação desse patrimônio também, né, esse é um outro aspecto que a gente vem ouvindo muito nessas discussões de implementação. Bom, a resolução, como eu disse, está em vigor, então todos os colegas já podem, se já não estão utilizando, esse parágrafo 2º aqui nas ações judiciais, em que, eventualmente, recursos de um plano estejam sendo impactados por outro plano, né? Vale a pena a gente, mesmo sem conseguir individualizar no cadastro processual do processo, né, da LIDE, nós consigamos fazer face a esse ponto no curso do trabalho. Então, a gente já falou aqui um pouquinho sobre essa diferença, né, da dotação do patrimônio, não só para os compromissos, que é a opção feita pela Resolução 31, mas que, de qualquer forma, esses PLs, né, se evoluírem, não vão alterar o desenho do que está proposto na Resolução 31, por isso vale tão a pena nós conversarmos a respeito. Bom, fotografia atual é essa: todos os ativos e passivos sob um único CNPJ, que é o CNPJ da entidade, com personalidade jurídica. O cenário proposto pela Resolução 31, ou que ela visa obrigar, isso é outro ponto, né? Havia uma intenção de que fosse facultativa, a opção da Previc realmente foi de que não seria possível adotar nenhum tipo de facultatividade, então sendo compulsório para todas as entidades, ainda que dentro daquela proposta que o Gazzoni trouxe, bastante interessante, de um eventual escalonamento futuro, né, se por acaso não for possível de imediato para todos. Mas o desenho que se imagina e que se requer pela Resolução 31 é, de fato, que esses ativos dos planos A e B convivam em CNPJ próprio, porém vinculados ao CNPJ da entidade como representante desses CNPJs dos planos. Então, por isso que a gente não pode ter relação jurídica entre a entidade e o CNPJ do plano, porque é parte dela, né? Então, ela, de fato, esses planos ou essas contas ou esses patrimônios serão sempre movimentados, assinados e representados pela entidade, porque, né, e aqui trazendo de novo aquela premissa apresentada pelo Gazzoni, é a entidade que possui personalidade, é ela que é sujeita de direitos, né? Então, a gente não pode ter o plano contratando em nome próprio, tá certo? Isso é um dado que vale a pena a gente lembrar. Então, a situação jurídica, propriamente, da entidade não é alterada, tá? Para agregar um pouquinho de perguntas, aí, se já não foi suficiente na apresentação do Gazzoni, eu diria que meu ponto principal de preocupação é qual modelo de CNPJ que vai ser adotado. Esse é um tema que eu tenho trazido bastante, o Gazzoni e o Silvio sabem disso, e outros colegas que já viram essa discussão. Por quê? Um dos aspectos para nós, advogados, é que nós temos o CISBAJUD, né? Nós temos o Sistema de Penhora de Recursos Financeiros, de Ativos Financeiros, e ele considera lá no seu regulamento o CNPJ mãe e filho, né? Ou seja, o principal e as filiais. Então, se a gente tiver um CNPJ filial nos planos, não vai resolver nossos problemas de penhora, né? Nos ações judiciais. Então, isso é um dado bastante relevante, importante que a gente tenha CNPJs segregados, como matrizes separadas, né, para que, efetivamente, aquelas premissas do grupo, da própria resolução, sejam eficazes na prática. Outro aspecto que vem sendo discutido é sobre a carteira imobiliária, né, essa transação, que não é uma transação, que é uma mudança de status de um CNPJ para outro dentro de uma matrícula de um imóvel, não ensejar a incidência de um tributo municipal, não faz sentido nenhum isso acontecer, já vamos falar, e a compatibilidade com outros instrumentos relacionados à segregação patrimonial, né, outras normas. Então, será que a gente precisa
não só da resolução da regulamentação da Previc, uma instrução, só voltando lá um pouquinho, vejam que o artigo 5º prevê isso, né, que fica a Previc autorizada a editar as instruções. Então, a gente precisa de uma regulamentação da Previc, que também não saiu, então, ou está aguardando algum tipo de convergência com a Receita Federal, uma da Receita Federal, que é o ponto de partida, da CVM, imagino que a gente, além daquela do Banco Central, a gente precisa também formatar a questão das carteiras e dos fundos propriamente, né, as cotas, os fundos exclusivos, os fundos abertos, como que essa movimentação vai ocorrer sem que a gente tenha liquidação de investimentos, né, até porque muitos deles não têm ainda o break-even do resgate programado, e, eventualmente, algum tipo de resolução ou equivalência também para os planos assistenciais, né? Muitas entidades têm o problema de ter um compromisso do plano assistencial refletido no plano de benefício. Então, a gente tem um CNPJ com plano de benefício, pode não resolver a questão do plano assistencial, já que ele vai recair no CNPJ da entidade de qualquer forma. Bem, trazendo alguns dos elementos aqui para adicionar ao nosso debate, então a gente tem lá no Código de Processo Civil uma previsão de representação processual para entes organizados sem personalidade jurídica. Essa expressão entes organizados é a mesma expressão utilizada pela Receita Federal naquele artigo, que é, acho que o 2º artigo da instrução de CNPJ, que é o que ele vem falar sobre as formas de inscrição de CNPJ, ou as possibilidades para quem não é pessoa jurídica, então é sempre essa expressão, o que casa aqui com essa intenção, né, já prevista na Resolução 31, de que a gente tenha o plano como um representante na ação. Então, a gente imagina como acontece, né, com os FDICs, a gente tem lá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, neste ato representado pelo seu administrador, né? Então, a gente tem, e tantos outros fundos, uma aplicação, consórcios de empresa da mesma forma, então, assim, todos eles, de modo a evidenciar no relacionamento processual essa autonomia. Inclusive para os processos em andamento, né? No que tange a despesas, né, e passivos, então, a Resolução 31, nossa recomendação é que ela já seja utilizada, porque já está em vigor, e a gente passaria a ter aqui, com a Resolução 8, desde 2011, o PGA respondendo por despesas, por custos efetivamente da entidade, né, e não dos seus planos. Tá? Então, de certa forma, também fazendo com que uma insolvência ou uma carência de liquidez em um determinado plano não gere uma sobrecarga de compromissos para planos que não têm relação nenhuma com aquela obrigação. Do ponto de vista administrativo, então, só lembrando, a gente não tem, como não existe pessoa jurídica, não existe a necessidade de ter um novo estatuto, nem órgãos de governança próprios. Aliás, sobre esse assunto de órgãos de governança, a resolução CGPC 13 ainda, né, prevê que os órgãos, Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva são mínimos, ou seja, pode haver, como há em algumas entidades, né, colegiados, instâncias de governança corporativa adicionais, então nada impede que numa estruturação uma entidade adote outras instâncias de governança, decisórias ou consultivas, mas é importante que a gente saiba que o CNPJ por si só não cria essa obrigação. Também não precisamos de auditorias segregadas, né? Hoje já existe uma boa prática, até pelos procedimentos contábeis, de que a auditoria seja feita avaliando os compromissos de cada plano, as demonstrações financeiras apresentem os compromissos e os ativos de planos, né? E solvência, enfim, compromissos. Então, nós já temos isso como apontamento. Algumas entidades não estão nesse estágio, sentirão certamente um efeito ainda maior por não terem nos seus procedimentos de avaliação anual essa evidência quanto aos planos, vale a pena já um preparo para aquelas que não estão desde já. A questão das aberturas de contas correntes, como nós falamos, né? Essa semana uma entidade conversando disse, olha, a gente tem para cada plano 8 contas correntes, né? Porque a gente flexibiliza recebimento por débito automático, para os participantes autopatrocinados, instituídos. Então, você imagina a gente duplicar, triplicar, quadriplicar, enfim, quantas vezes a gente tiver planos. Então,
pensar em algumas soluções, eu acho que são importantes aqui, já antevendo esse aspecto, talvez um modelo que não seja exatamente o espelhamento do status atual, né? Então, verificar se realmente a gente precisa dessa triplicação, duplicação, exatamente idênticos, né? Os balancetes já estão por CNPB, né, atualmente. E olhando, então, os impactos fiscais, né? Muito se fala, puxa, mas a gente vai ter necessidade de ter novas obrigações fiscais. Veja, exceto pelo fato de que o Gazzoni trouxe como gargalo, né, uma eventual nova instrução da Receita não convergir com outras obrigações dela, na sua modelagem, né, ou seja, na sua operacionalização, a gente ter, de repente, uma DIF onde a gente não possa colocar o campo do plano, isso sim poderia gerar um descompasso. Mas, olhando as instruções que hoje regem todas essas obrigações fiscais acessórias, DCTF, DIF, FD, CF, financeira, todas elas já constam a pessoa jurídica e os seus movimentos. Então, a gente não teria, né, como não tem uma nova pessoa jurídica, a gente não teria com o plano que duplicar ou triplicar esses movimentos, tá? Para os tributos em si, aí é que a gente não tem nenhuma mudança mesmo, né? Lembrando que tributo é obrigação ex lege, ou seja, a gente precisa ter uma previsão legal, princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1º da Constituição. Então, nós precisamos ter, na lei, uma previsão de que o contribuinte seria o plano de benefício, e nunca é. Todas as leis têm como contribuinte a pessoa. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional considera que o sujeito passivo da obrigação é sempre uma pessoa. Então, o artigo 151, ou 121, 122, trazem sempre que, tanto na obrigação principal ou na obrigação acessória, é a pessoa que responde, e não o patrimônio dela, tá certo? Bom, vamos olhar agora especificamente, só para ter certeza de que a gente não está lá só no Código Tributário abstratamente. Concretamente, vamos olhar 9.718, Lei do PIS/COFINS, ainda, né, cumulativo para nós aqui no segmento de Previdência Complementar. Artigo que prevê a incidência do tributo, sujeição passiva, contribuições para PIS e COFINS devidas pelas pessoas jurídicas. Então, aqui a gente também não está falando de patrimônio. Vamos olhar a base de cálculo do PIS/COFINS. Lá na base de cálculo também diz, olha, na determinação da base de cálculo, as pessoas jurídicas do artigo, parágrafo 1º, Então, de novo. E no inciso 3º, ele é mais específico, ele diz, olha, no caso das entidades, então ele também não fala de plano. Então, está claro aqui que para PIS e COFINS não há nenhuma mudança. O que a gente já registrava como receita contabilmente de cada plano, continuará sendo registrado como tal e refletido na EFD Contribuições como receitas da entidade, ainda que segregados por plano. No caso do regime regressivo e progressivo, será que a gente tem alteração? Será que, eu já ouvi até uma pergunta, vai ter novo prazo para a opção regressiva? Veja, nada disso. Nós temos uma previsão clara, tanto no artigo 1º, de que a opção do participante é no vínculo com a entidade, né, dentro de um plano, mas com a entidade, a relação jurídica sempre será com a entidade, porque ela que é uma pessoa. Mas lá no artigo 5º, que fala da isenção, alguns devem lembrar que o artigo 5º substituiu o RET, a MP 2222, todo aquele histórico lá, e ela veio trazer a isenção para a carteira administrativa, né? Ou seja, para o PGA, para os rendimentos e aplicações dos valores relacionados aos planos. Nesse artigo, a gente também vê que a previsão de isenção é para as provisões, reservas dos planos de entidade de previdência. Então, mesmo a isenção que a gente pudesse dizer que pode ser revogada ou pode ser interpretada, aqui ela usa o plano. Então, quando é favorável, a gente também tem essa previsão, inclusive quanto aos fundos administrativos, né? CSLL, que nós temos a isenção desde 2002, também está claro, as entidades são isentas, toda ela, PGA, planos de benefícios, enfim, o que quer que esteja sob o manto de uma entidade. Lembrando que não fala de não é o CNPJ fica isento, é a entidade fica isenta e ela não deixou de existir, mesmo tendo embaixo dela, composto com ela, vários CNPJs. No ITBI, só para a gente encerrar, o ITBI é aquele imposto, né, que às vezes toma outro nome nos municípios,
mas que encerram uma incidência nas transmissões intervivos de bens imóveis. Muitos cartórios ignoram essa previsão de transmissão e falam, não, se tem alguma mudança na titularidade, deve ser uma transmissão. Então, vamos cobrar o ITBI. Por que no cartório? Porque, apesar do cartório não ser o ente tributante, né, o município que é, o cartório tem responsabilidade subsidiária, né, mais especificamente oficial do cartório. Então, ele normalmente requer um comprovante de que houve o pagamento do tributo para que ele possa registrar. E aí a gente tem o seguinte, lembrar da competência tributária. Olha, esse tributo municipal só existe porque a competência tributária na Constituição autoriza essa cobrança quando há transmissão por ato oneroso. Não estamos falando de transmissão, porque o braço A não pode transmitir nada para o B, porque nós estamos dentro de um mesmo indivíduo, uma mesma pessoa jurídica que é a entidade. Então, a gente só mudou de inscrição no CNPJ. Isso é um ponto. Que, pra você ficar claro, não tem transmissão. E segundo, que não tem ato oneroso, inclusive por vedação da Resolução 31. Né? Então, quando a Resolução 31 diz que não pode haver reprecificação, ela já diz não pode ser um ato oneroso. Né? Então, a gente não tem, por nenhuma medida, aqui o ITBI. E ainda que nós fôssemos avançar, né, ignorando essa competência, a própria Constituição prevê que, em casos de cisão de patrimônios, né, cisão de pessoa jurídica, nós não temos a incidência do ITBI, salvo se a atividade preponderante for imobiliária, e não é nas entidades, até porque a gente tem o limite de imóveis que tende a zero agora com a 4661. Então, por qualquer desses elementos, existem, inclusive, decisões judiciais, né? Nós já acompanhamos, já tivemos essa experiência em alguns processos, né, toda a paciência da tramitação processual de excluir esse ITBI, mas que culmina numa decisão favorável, como não poderia deixar de ser. Né? Então, por isso que, além daquelas regulamentações todas que nós imaginamos, talvez uma do CNJ que venha trazer um esclarecimento para os cartórios do Brasil inteiro de que a alteração do CNPJ para os planos de benefícios não acarreta transmissão. Então, aqui a gente tem uma solução de consulta que não fala sobre TBI, porque é uma solução de consulta de Receita Federal e não municipal, e aqui já está claro que os planos, né, pelo conceito da Receita Federal, são complexos patrimoniais. Então, vejam, a gente está diante, de fato, de um reconhecimento pela Receita Federal de que o plano não é uma pessoa, ele é um reflexo ou um complexo patrimonial, tá? Então, diante disso tudo, não há que se falar, obviamente, nenhum tipo de alteração, nem tributária e nem de obrigações acessórias, quer federais, quer municipais ou de qualquer ordem. Tá? Então, com isso, eu encerro aqui, peço desculpas por ter passado do nosso horário combinado, estou aí plenamente à disposição. Sem problemas, doutora Patrícia, parabéns pela apresentação. Excelente, muito esclarecedora quanto aos aspectos tributários. E eu passo, então, agora a palavra ao doutor Silvio Rangel. Doutor, com a palavra. Obrigado, Marlene, pelo convite, ao OAB do Distrito Federal, pela organização do evento, parabéns a todos os envolvidos. Falar depois da doutora Patrícia, depois do Gazzoni, resta muito pouco para eu agregar, certamente, né? Mas eu, até pelo horário, é uma sexta-feira, eu vou tentar ser breve e agregar alguns aspectos que eu entendo podem colaborar aí na reflexão para todos nós. Né? Primeiro, em relação à agenda que eu pretendo colocar aqui, falar um pouquinho rápido, 2 minutos só sobre a evolução da segregação patrimonial, alguns impactos previstos e quais os passos, tentando estabelecer ou motivar as entidades para fazer um diagnóstico, para elaborar seus estudos, identificar exatamente os impactos em cada entidade, porque um dos aspectos que eu vou destacar aqui, que o impacto não é igual em todas as entidades. Cada entidade vai ter um impacto específico, diferenciado em função da sua realidade dos planos, da forma com que a entidade estrutura a sua gestão de investimentos, então nem todas as entidades vão ser afetadas da mesma forma. Né? Então, em relação à segregação patrimonial, né, nós temos aqui
no início, antes da 645, nós tínhamos uma situação onde existia um CNPJ único e o patrimônio do plano de previdência estava dentro, junto com o próprio patrocinador, então não existia a própria entidade, né? O plano de previdência muitas vezes estava gerido pela área de RH do próprio patrocinador, então não existia essa segregação mínima. Com a 6435/77, essa separação entre o patrimônio do patrocinador e a criação das próprias entidades, isso ficou mais claro, né, essa exigência na 6435. Depois, com a Lei Complementar 108 e 109, se estabeleceu a base das entidades multiplanos, né, muitas entidades já gerindo vários planos, até em função da tendência de migração de EBD para CD, para CV, saldamento de planos. Então, aquelas entidades que tinham um único plano BD, que é, né, a origem do sistema, acabaram evoluindo para vários planos, mas permanecendo ainda sem essa segregação. O CNPB foi uma tentativa, né, com a CGPC 14, justamente de fazer essa segregação. Ela surtiu seu efeito internamente dentro do próprio sistema, mas externamente perante o Poder Judiciário, aí nós já vimos que ele não surtiu o efeito desejado, né? E depois nós passamos, eu só vou fazer uma pausa aqui, numa discussão da norma de transferência de gerenciamento, né? Que foi a CNPC, desculpe, 25/2017, né? E nessa discussão de transferência de gerenciamento, surgiu, foi destacada a importância de você separar o patrimônio em CNPJs distintos, até porque quando você faz a transferência de gerenciamento do plano de uma entidade para outra, né, surge uma série de debates, justamente essa questão de um imóvel que pertence a 2, 3 planos, quem que vai ficar com o imóvel, né, o fundo exclusivo, uma série de questões até fiscais, né, demandas judiciais, quer dizer, uma série de situações que eventualmente não ficam claras, né, dentro de uma mesma entidade e que no momento da transferência elas se evidenciam. Então, nessa discussão, nesse debate, a importância da segregação e da criação do CNPJ por plano, ela ficou destacada, e esse foi assim que terminou, assim que foi aprovada a CNPC 25/2017, transferência de gerenciamento, imediatamente foi criada uma CT ad hoc, né? Justamente foi em 2017 a primeira reunião, para discutir as alternativas de criação do CNPJ por plano, que foi aprovada, no caso, em 2018, né? Essa resolução. E, assim, se a gente for analisar aqui os impactos, né, várias visões diferentes dos impactos dessa segregação patrimonial, tem alguns impactos em relação à governança, né, porque nós citamos aqui cisão dentro do próprio plano, mas tem uma entidades hoje que estão se fundindo, né, patrocinadores que estão sendo adquiridos por outras, entidades incorporando outras, transferência de gerenciamento. Então, esse processo você aderir a um plano, imaginar que esse plano vai continuar sendo gerido pela mesma entidade ao longo de 60 anos, no mesmo formato em que ele foi criado, né, nós não podemos imaginar que isso vai acontecer, né? A realidade do plano, do sistema, hoje a gente está vivendo uma tendência até de consolidação das entidades. Então, essa questão, ao longo dos anos, ela tende a adquirir uma relevância crescente, né? E, logicamente, aqui a gente está tratando somente do CNPJ, né? Uma entidade uma entidade despersonalizada, como a doutora Patrícia mencionou, sem personalidade jurídica. Entretanto, muitas vezes os direitos patrimoniais e políticos dos participantes estão vinculados não à própria entidade, sim vinculados ao seu plano, porque o interesse dele não está na entidade, o interesse dele está no plano, né? Então, essa discussão, a legislação já permite hoje os comitês gestores por plano, não obrigam, mas é um ponto também relevante, onde a entidade, com essa norma e com a evolução, cada vez mais a gente vai diferenciar o que é a entidade é uma coisa, e o plano é outra coisa. Porque onde estão os direitos, os ativos dos participantes, relacionado ao interesse do participante não está na entidade, o interesse do participante está vinculado ao plano
ao qual ele aderiu, né? Logicamente, esse plano é gerido por uma entidade, mas o interesse dele está representado pelo próprio plano de benefícios, né? Então, alguns aspectos de governança assumem algum destaque. Na questão atuarial, essa alteração ela tem reflexo minimizado, até porque o CNPB já contempla esses aspectos atuariais, então o impacto aqui é minimizado. Na questão de investimento, nós temos algumas discussões em relação à segregação real e virtual, né? Porque muitas entidades têm uma estrutura de gestão de investimentos que faz segregação virtual das suas carteiras. Com o CNPJ por plano, a segregação virtual, no meu entendimento, não é mais possível, tá? A partir da implantação do CNPJ por plano, a segregação terá que ser real em todos os seus ativos. Logicamente, é um assunto que é passível ainda da discussão, da regulamentação, eu só estou passando um entendimento em relação a isso. Algumas discussões em relação a imóveis, a doutora Patrícia já mencionou, fundos exclusivos, né? Nós temos a própria 4361 que já estabelece a necessidade de individualização do registro por plano, então o registro junto ao depositário, junto às custodiantes, então como que esses ativos são registrados, né? E o próprio modelo de gestão de investimento deve mudar nas entidades. Esse é um aspecto que eu vejo que justamente afeta de forma muito diferente algumas entidades que já faziam a gestão dos seus planos totalmente segregados e outras entidades que tinham um grande fundo, né, um fundo exclusivo, ou 2 ou 3 fundos exclusivos, onde toda a segregação era virtual e todos os ativos compõem esses fundos. Então, o impacto não é o mesmo, dependendo da estrutura de gestão de investimento. Então, para algumas entidades, se adaptar a essa nova norma é algo trivial, simples, e para outras pode gerar um esforço bastante significativo, né? Tem alguns aspectos contábeis, eu não vou me aventurar a falar deles, né? Mas existem alguns aspectos contábeis também relevantes a serem considerados. As questões jurídicas a doutora Patrícia já abordou todos aqui, e o foco aqui é no fomento, né? Na segurança jurídica, principalmente em relação a uma tendência de reforço dos multiplanos. A própria reforma previdenciária, né, dos ARPPS, né, está trazendo a oportunidade dessas entidades terem novos patrocinadores, entes públicos, entes federativos, né, ou estados e municípios, mas, logicamente, para trazer para dentro um plano desse, essa entidade também tem que ter uma garantia da segregação e realmente que isso não vai contaminar nem o seu processo de governança e nem o seu processo patrimonial, os planos que já existem, os participantes que já existem. Então, é uma segurança tanto para o ente federativo, quanto também é para a entidade que vai assumir esses novos planos. Então, eu entendo também que esse elemento do CNPJ por plano acaba sendo também um aspecto relacionado ao próprio fomento e à segurança jurídica do sistema, né? Eu vou destacar aqui, avançando até em função da hora, alguns aspectos que eu acho mais relevantes, né? A questão da tesouraria, né, com essa criação, tem um diagrama na sequência, né, deve gerar alguns impactos. Um deles é a conta bancária por plano, né? Cada plano terá uma conta bancária, e isso vai afetar o fluxo de caixa da tesouraria, que antes era consolidado na entidade, deve afetar o fluxo de caixa por plano, né? Mas isso é relevante? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui, tá? Que eu estou mostrando nesse diagrama, né? Hoje uma entidade, vamos imaginar uma entidade que tem 50 planos. Esses 50 planos só investem em 10 fundos. Uma situação hipotética. Ele tem 50 planos, mas todos os 50 planos só investem em 10 fundos, né? No final do dia, qualquer que seja a movimentação de resgate, aporte e pagamento, no final do dia, só tem 10 boletas que vão ser feitas de aplicação ao resgate nos 10 fundos. Por quê? Vai consolidar por plano e a movimentação financeira será da entidade. Uma movimentação de aporte ao resgate e faz sempre pelo líquido, né? Pode ter um plano que está comprando aquele fundo, outro plano que está vendendo, etc. Soma tudo no final e o ajuste é contábil interno dentro dessa visão né, de segregação virtual, ajuste interno da entidade, né? Quando a gente imaginar, né, cada CNPJ com uma conta corrente, né, então isso vai impactar, logicamente,
o fluxo financeiro, porque se você tiver um plano aplicando 100 e outro resgatando 100, vai ter um aporte de 100, uma movimentação e uma moderação de resgate de 100, né? E em contas separadas, né? E gerando duas boletas. Então, estou imaginando aquele plano tem, aquela entidade tem 50 planos, né? E 10 fundos, pode acabar gerando, ao invés de 10 boletas no final do dia, gerando 500, né? No sentido de movimentação financeira. Né? Então, as entidades multiplanos, algumas entidades já trabalhavam dessa forma, tá? Então, de novo, isso não é um impacto necessário porque muitas entidades multiplanos já trabalhavam com conta corrente por plano. Tá? Então, não é necessariamente um impacto geral para todas as entidades, mas dependendo de como cada entidade trabalhava, isso pode vir a ser um impacto relevante ou não. Então, esse é um dos aspectos que eu gostaria só de destacar, né, que envolve não só a própria tesouraria, mas o custodiante e a própria conta na B3, né? Por exemplo, nas subcontas, que você não vai ter uma conta só da entidade na B3, vai ter uma subconta por plano. Né? Esse aspecto, inclusive, né, eu representando naquela oportunidade da BRAP, nós tivemos várias reuniões na B3, inclusive discutindo com a própria B3 o esquema, a sistemática de cobrança da B3. Porque hoje a B3, só vou citar um exemplo para vocês, hoje a B3 ela tem uma tabela né, regressiva, onde, conforme o patrimônio, né, quanto maior o patrimônio, o percentual lá da movimentação é menor. Tá? Só que hoje ela considera o patrimônio da entidade para alocar cada um nas suas alíquotas. Aí, mas agora ela vai considerar o patrimônio da entidade ou de cada plano? Porque se ela for considerar individualmente de cada plano, esse ganho de escala da própria entidade para a redução da alíquota acaba sendo perdido. Tá? Então, só estou citando um aspecto, nós já conversamos com a B3 sobre isso, e uma série de outros assuntos, aí não vou entrar nos detalhes, né? Mas existem algumas implicações operacionais relevantes aqui, de custos, que precisam ser avaliadas em cada caso, né? Os seus reflexos, né? E a própria BRAP tem atuado junto aos órgãos reguladores, junto aos atores de mercado, tentando minimizar os custos, né? E temos encontrado muito boa vontade, inclusive, do mercado em relação a isso. Não há ideia de que esse processo, além do próprio trabalho operacional, gere mais custos para as entidades, mas é um aspecto que tem que ficar atento também. Um outro aspecto que eu queria mencionar aqui é esse ponto da segregação virtual ou segregação real. Imaginando aqui, né, o plano, uma entidade hipotética que tenha 3 planos, né? Então, ela tem a sua estrutura de gestão dos planos e ela tem uma estrutura de gestão de investimentos onde ela tem um fundo exclusivo, tem um imóvel, né? Tem alguns fundos mútuos de renda fixa e outros fundos mútuos de renda variável, né? Estão alocados, né, nos planos, né, de acordo com esse gráfico aqui. Né? Então, imaginando uma situação hoje de segregação virtual, que é o que é feito pelas entidades, então você aloca virtualmente a cada um desse plano uma parte desses patrimônios, né? Faz um controle gerencial, né? A gestão né, é feita dentro de cada segmento aqui, né, dentro da estrutura de gestão da entidade, mas a alocação virtual dentro dos planos. Né? Quando foram criados os CNPJs, né? Então, por exemplo, esses fundos mútuos aqui da renda fixa, que seria a parte mais... que antes estavam com o cotista, né? um CNPJ, que seria a própria entidade, né? Agora, né? Em tese, os cotistas serão CNPJs dos planos. Tá? No caso de fundos mútuos, isso é fácil, porque é só distribuir a quantidade de cotas de acordo com os próprios CNPJs, proporcionalmente aos patrimônios alocados. Então, fundos mútuos é tranquilo. Né? No caso de imóveis, tem esse ponto que a doutora Patrícia já mencionou. Né? Uma das hipóteses seria, por exemplo, esse imóvel que... vamos imaginar que é um imóvel só, tá? E ele estava virtualmente alocado 80% ao plano 1 e 20% ao plano 2, né? É você escriturar desta forma na própria matrícula do imóvel sob uma forma de cisão, tá? Que seria, né, a sistemática, né? O imóvel permanece único, mas escriturado, né, de propriedade pertencendo a 2 diferentes CNPJs. Então, esse seria o caso dos imóveis. E no caso do fundo exclusivo, né,
chegou a ter uma discussão, mas nós chegamos até a ter a conversa depois com a CVM sobre isso, se permaneceria fundo exclusivo ou não. A CVM, na reunião que nós tivemos com alguns representantes, assim, a gente percebeu que o entendimento de ser do mesmo grupo econômico, tem algumas, né, que não haveria essa restrição para você ter um chamado aqui fundo exclusivo com mais de um cotista, porque você poderia manter a natureza do fundo exclusivo em tese. Não temos uma resposta formal, mas em tese, numa conversa, uma sondagem preliminar, esse problema não foi verificado. Entretanto, existem outras questões do fundo exclusivo que eu já vou tratar à frente. Quando a gente for então, fazer a segregação real, aquilo que era virtual, né, tem que passar uma linha realmente, separando, né, aquilo que está no plano 1, no plano 2, no plano 3, alocando nos seus respectivos CNPJs, nos custodiantes, administrador fiduciário. Então, tem uma série de aspectos operacionais aqui que podem ser mais ou menos simples, dependendo da estrutura de cada um. Né? Para algumas entidades isso é extremamente simples, para outras não vai ser tão simples assim. Né? Essa questão do fundo exclusivo, por mais que até, em tese, não haja o problema que inicialmente a gente tinha até deslumbrado, permanece um ponto aqui que eu queria colocar mais algumas reflexões. Né? Fundos exclusivos pertencentes a mais de um plano. Se o fundo exclusivo pertence a mais de um plano, mas está tudo marcado a mercado, eu não vejo tanto problema. Mas, por exemplo, você ter um fundo exclusivo com títulos marcados na curva, que pertencem a mais de um plano, onde num dia tem um plano aportando e outro resgatando, e esses valores dos ativos não estão a mercado, eu vejo um risco de transferência de riqueza e que talvez seja uma oportunidade de refletir sobre isso. Ou seja, né, havendo fundos exclusivos com títulos marcados na curva, alocados em mais de um plano, eu acho que esse é um bom momento para rever esta prática. Saber se isso é adequado ou, eventualmente, até passar de fundo exclusivo para carteira administrada, né, adotar uma outra sistemática, tem outras formas de gerir, mas é um ponto de reflexão. Outro ponto de reflexão também que eu tenho aqui é, no caso de transferência de gerenciamento, sendo que aquele plano que está sendo transferido é cotista de um fundo exclusivo que tem outros dois planos, né? E aí a gente também já tem uma outra situação que pode gerar alguma complexidade, né? Por quê? Porque daí não vai ser mais a mesma entidade, né? Você vai ter duas entidades cotistas separadas, cotistas de um fundo exclusivo, se esse plano, né, ou vou ter que vender, os outros planos terão que comprar esse ativo, imaginando que seja um ativo líquido que está dentro desse fundo. Então, tem alguns aspectos aqui que podem ser complicadores. Então, a norma, por si só, não obriga a extinguir os fundos exclusivos, ela permite a convivência, não vejo esse problema, mas talvez, em alguns casos, vale a pena refletir se esses fundos exclusivos fazem sentido dentro da modelagem. Né? Então, qual caminho trilhar? Né? Dentro da nossa visão aqui, primeiro, as entidades têm que compreender o tema, fazer um diagnóstico individualizado, avaliar os riscos, custos e oportunidades, fazer algumas escolhas estratégicas, planejar e executar as ações necessárias. Né? Lembrando que nesse caminho aqui do diagnóstico individualizado, por que a gente entende que realmente cada caso é um caso? Nós assim, já avaliamos alguns casos diferentes, em um caso que o reflexo era quase nulo, e no outro que gerava um trabalho monstruoso. Então, primeiro porque ele é multidisciplinar, envolve aspectos contábeis, investimentos atuariais, jurídicos, operacionais, tecnologia, inclusive, processo dentro da entidade. Ele é abrangente porque não envolve somente a própria entidade, ele envolve, inclusive, prestadores de serviço, no caso, o depositário, o custodiante, a controladoria, né, o administrador fiduciário, o gestor, fornecedor de tecnologia. Então, não envolve só a equipe interna, ela envolve, né, os prestadores de serviços que orbitam em torno do sistema. Não é padronizado, porque cada entidade tem uma estrutura de gestão de investimentos diferentes, um portfólio, uma carteira diferente, uma quantidade de planos diferentes. Então, isso não é padronizado. Tá? E por isso tem um impacto diferenciado em cada entidade. Então, o diagnóstico, tá?
aquilo que é feito numa entidade não necessariamente é o melhor para ser feito para outra entidade. O diagnóstico é o ponto essencial. E aquelas entidades, nós sabemos que várias entidades já estão muito avançadas nisso, já fizeram seu diagnóstico, já estão preparadas, assim que sair a resolução da Secretaria da Receita, já tem condição de planejar e colocar tudo né, em operação, mas tem algumas entidades que não fizeram o seu próprio diagnóstico, não atentaram ainda para isso. Então, o ponto aqui de partida, né, que a gente recomenda é um bom diagnóstico, né? E a partir desse diagnóstico aqui, que a gente entende que é no primeiro nível, envolvendo os aspectos operacionais, o próprio custeio administrativo, aspecto jurídico, de investimento e outros, né? Depois planejar as ações, monitorar e executar as ações dentro de um plano de trabalho, né? Aqui matricial, onde vai envolver várias áreas da entidade para colocar esse modelo em pleno funcionamento, né? Então, com isso aí, eu só tentei apressar um pouco, porque eu sei que sexta-feira, às 8h30, né, todos nós tem um espaço aí para algumas perguntas, né? Mas eu espero ter contribuído de alguma forma, trazendo alguns pontos para reflexão, tá? E fico à disposição depois para mais perguntas. Obrigado a vocês. Muito obrigado, doutor Silvio. Excelente apresentação também. Se puder cancelar aí Eu passo, então, agora a palavra aos mediadores. Rodrigo Andretto, com a palavra. Boa noite a todos. 3 palestras aí muito enriquecedoras aí que clarearam bastante aí os nossos entendimentos e, apesar de algumas legislações que a gente aguarda, e que algumas lacunas ainda persistirão, mas conseguiu botar uma luminosidade, um clareamento sobre essa expectativa aí de regulamentação e um norte aí para todas as entidades. A gente vai passar algumas perguntas aqui que a gente tem. Eu vou passar a primeira aqui, para o Silvio Rangel. Com relação à CNPC 31, ela tem uma vinculação no artigo 2º, ali, uma vinculação sobre a Receita Federal, a regulamentação da Receita Federal, e no finalzinho dela, lá no seu artigo 4º, tem uma vinculação a uma legislação da Previc. Considerando que ela tem também um prazo de vigência, e um prazo um deadline aí, que é o 30 de dezembro de 2021, ou seja, até o final desse ano, se a falta de regulamentação, a falta dessas duas regulamentações aí, tanto Previc quanto Receita Federal, principalmente, cabe salientar aí que foi citado até pela doutora Patrícia e outras legislações que também poderiam sofrer modificações, como CVM, enfim, mas se essas legislações não saírem e nada for mudado, não sofrer um adiamento, se essa lei está valendo e quais seriam os procedimentos que a gente deveria fazer aí no caso de uma não regulamentação tempestiva aí em relação a 31 de dezembro. Microfone, Rangel, tá? Acho que ele não está ouvindo. Alguma questão de... voltou. Tá. Consegui. É que eu estou com cinco painéis abertos ao mesmo tempo aqui, até achar onde clicar aqui. Em relação a isso, né, eu queria separar, Rodrigo, em duas questões. Primeiro, em relação à Receita Federal, é óbvio, até por absoluta inviabilidade, né? Se você não conseguir criar o CNPJ, não há como exigir a segregação. Então, em relação à regulamentação da Receita Federal, a não publicação tempestiva das normas da Receita Federal, para mim, isso automaticamente torna inviável a
a complementar a CNPC 31, e em face disso, logicamente, a Previc não vai cobrar né, a sua aplicação. Então, o que eu tenho visto e tenho percebido do próprio CNPC, assim, um bom senso muito, assim, o CNPC tem se mostrado, né, bastante, logicamente, se uma situação dessa acontecer, tá, eu não imagino que o CNPC vai se omitir. Né? O CNPC não tem essa prática, né? A gente tem visto o CNPC, né, nos debates, no nível técnico, no debate, tudo que o CNPC dificilmente vai se omitir numa situação dessa. Então, em relação à Receita Federal, sim, eu acredito que não havendo a regulamentação, o adiamento será natural, né? Explicitamente, por uma ação do CNPC, ou implicitamente, né? Agora, em relação à questão da Previc, o artigo 5º lá fala que a Previc fica autorizada a editar instruções complementares, mas não diz que depende dessas instruções complementares. Tá? Então, nós sabemos que muitas questões serão necessárias, assim, será um aprofundamento, e a Previc provavelmente terá que lançar a mão de algumas instruções normativas para regulamentar alguns aspectos. Mas a norma não é tão clara em relação a isso, né? Porque ela define a autorização, né? Mas não da Previc, mas não impõe à Previc necessariamente um detalhamento maior do que aquele que já vai ser feito pela própria Receita Federal. Eventualmente, né, seja um caso de interpretação da própria norma e de aplicação da norma pelas entidades dentro do que a Receita Federal vier a definir, né? Então, mas eu acredito que a minha expectativa, né, eu acho que o Gazzoni colocou muito bem isso em relação à questão dos prazos. Eu acredito, né, no ritmo que a questão está indo, assim, pelo grau de silêncio da Receita Federal, pela falta de detalhamento e pelas dúvidas operacionais que ainda existem, né, eu estou acreditando que, se não houver um adiamento geral para todas as entidades, pelo menos um fracionamento desse processo para as entidades, conforme até uma ideia que o Gazzoni apresentou aqui, eu acredito que isso deve vir a ocorrer, mas é uma opinião, logicamente, aí que depende de discussão no sistema. Boa noite, pessoal. Dando sequência aqui nas perguntas, né? E aí, primeiramente, gostaria de parabenizar o doutor Gazzoni, a doutora Patrícia, o doutor Silvio, parabéns aí pela apresentação. Como o Rodrigo já comentou, realmente é um assunto que todo o segmento precisa realmente se atentar, principalmente aí dado o prazo. Muitas das perguntas que a gente preparou aqui, provavelmente vocês comentaram, né? A gente vem no sentido, inclusive, de reforçar essa pergunta justamente para quem está assistindo, né? Que tenha aí um pouco mais de tranquilidade, ou que consiga aí realmente respirar até o final desse ano, né? Então, um ponto que foi comentado, e a pergunta vai para o Silvio, né? É que atualmente é permitida a segregação virtual, né? Muitas entidades utilizam hoje a segregação virtual, principalmente aquelas que administram imóveis, né? Ou seja, os imóveis pertencem a mais de um plano, né? E com a implementação do CNPJ por plano, né, um ponto que muitas pessoas querem saber é quem figuraria como proprietário na matrícula do imóvel. Então, está aí a pergunta. Okay. Na minha opinião, aqui seria o plano, né, o CNPJ do plano. Até, lembrando, né, eu acabei de mencionar, uma transferência de gerenciamento, né, só citando o caso de uma transferência de gerenciamento, né, o imóvel continua pertencendo ao plano. Né, então, ele nunca pertenceu à entidade, na verdade. Ele sempre pertenceu ao plano. Só estava registrado em nome da entidade, mas sempre pertenceu ao plano aquele imóvel. Eu até queria aproveitar essa resposta, junto com uma que eu vi ali, que no chat foi colocada. Por exemplo, tem várias entidades que têm imóveis comerciais, salas comerciais. Tá? Então, eu tenho 20 salas comerciais. Então, nesses casos, talvez seja até fácil. Porque se você tem 20 salas comerciais iguais, né, você pode alocar especificamente essas salas comerciais
em cada plano, então 100% de algumas salas num plano e 100% de outras salas em outro plano. Para aquelas que estão nessa situação, isso possa ficar mais simples, né? Tem também a hipótese de, independente de não ser igual, você adotar uma valorização e, eventualmente, privilegiar, né, imóveis, para que os imóveis fiquem integralmente vinculados a um plano. Então, se você tem muitos imóveis, tem uma carteira bem diversificada, talvez seja simples de fazer isso, né? Mas, logicamente, tem situações, é dono de um hotel, né? É dono de um... Né? Então, tem situações que eventualmente, um shopping, né? Tem situações que né, uma parcela de um shopping, tem umas situações que talvez exijam realmente, né, você averbar, né, uma cota parte, né, do patrimônio do imóvel a cada um dos planos na própria matrícula. Então, eu imagino que é assim que deva ser operacionalizada, né? O ponto aqui é que tem que deixar muito bem ajustado, a doutora Patrícia já forneceu excelentes argumentos para isso, né, justamente, né, logicamente, todos os entes aí, a questão da tributação, desde cartório, prefeitura, e também a questão dos impostos, né, então tem que ficar muito evidente aí que não há tributação nessas operações, por mais que haja algum custo, logicamente, vai ter algum custo para viabilizar esse registro, essa individualização dos registros. Uma outra questão que permeia a questão relacional aí das entidades com os outros players de mercado, aí os contratos aí com terceiros, tanto os que são previdenciais e de investimento, a gente teria ali uma relação contratual que pelo que a gente entendeu bem ali da ausência de personalidade jurídica, vão ser formalizadas aí pela própria administração da entidade, o próprio administrador aí desses planos de benefícios, que é a FPC, e no caso aí com o patrimônio do PGA. Mas com relação à formalização contratual e essa ausência de personalidade jurídica, ainda assim essa formalização ela deve ser feita e colocada em cada um dos planos de benefício, ou seja, essa formatação contratual, esse aditamento, se é que será necessário, ele deve ser colocado em nome dos planos de benefícios, ou, considerando a ausência de personalidade, ele fica mantido ali no PGA? Passar essa pergunta para a doutora Patrícia Linhares, com relação aí à personalidade jurídica e essa formalização contratual dos planos de benefício. Veja, Rodrigo, é isso mesmo, né? Quer dizer, o fato da gente não ter personalidade jurídica nos planos de benefício faz com que eles não possam nem constar naquela qualificação inicial ali dos contratos, né? Então, o contrato vai ser firmado entre a entidade e o fornecedor, enfim, a outra parte da relação, inclusive no caso de adesão ao plano de benefícios, inclusive com os contratos com fornecedores. Agora, é natural que nós, como advogados, constemos alguns elementos, especialmente naquela parte comum, né, que é a parte de considerandos, para que já haja, né, um reflexo disso quanto aos compromissos. Então, uma técnica que pode ser adotada, não vou dizer que é a melhor técnica, mas é uma técnica, nos considerandos informar qual plano de benefício a que se refere aquele objeto contratual, tá? Mas como parte do contrato em si, realmente não existe possibilidade legal do plano figurado. Muito bem, mais uma pergunta aqui também para a doutora Patrícia, ainda relacionada a essa parte tributária, né, que traz aí sérias complicações, né? Na sua apresentação ficou bem claro isso. Mas as entidades, mesmo assim, muitas perguntas vieram para nós, no sentido quando a gente vai falar das obrigações principais e acessórias, né? Ou seja, toda a parte tributária hoje, ela está vinculada ao CNPJ da entidade, né? Nessa lógica de ficar, por exemplo, no PGA. Aí vem, com a criação do CNPJ por plano, essas obrigações acessórias e principais, elas tendem a se deslocar também para os planos de benefício, né? Tem a questão de que a Receita Federal ficou aí de editar ou publicar uma norma, né? Justamente para tentar
deixar isso claro que haveria essa consolidação, né? Acho que tem uma discussão nesse sentido. Então, o ponto as obrigações, elas tendem a se deslocar, né? Ou qual é o direcionamento, caso aí não venha a ser publicado um normativo por parte da Receita? Marcelo, assim, acho que a gente não está fazendo um exercício aqui, claro, de futurologia, né? Mas houve um cuidado do grupo, né, que tratou da minuta da resolução em constar no relatório que foi levado ao CNPC, como o Gazzoni colocou na apresentação dele, constar expressamente que a Receita Federal, na reunião, afirmou 3 elementos: que não haveria alteração das obrigações acessórias, que não geraria tributação diversa ou mais onerosa do que já existe, e que as obrigações seriam compatibilizadas com os CNPJs. Então, na realidade, em algumas das obrigações, a gente já tem essa segregação por CNPB, né? Então, se a gente observar, a DEPREV, que foi substituída pela E-Financeira, já traz essa classificação por plano. Mas existem outras diversas em que você não tem essa abertura, os próprios tributos corporativos, como o PIS/COFINS. Então, o compromisso, eu acho que é o que a gente tem de mais, mais concreto, que é um compromisso formal, efetivamente, mas, para além disso, existe uma limitação, como a gente colocou na apresentação, uma limitação jurídica mesmo, para que você possa ter. Seria uma grande atecnia você considerar que um monte de patrimônio é sujeito de alguma coisa, entende? Um monte de patrimônio não tem vida jurídica nenhuma, né? Então, ele não pode responder por si só, e é por isso que a gente lembrou aqui que o Código Tributário Nacional não permite que seja nem contribuinte, portanto, de um tributo, nem sujeito de obrigação acessória, alguém que não seja uma pessoa. Acho que isso é importante a gente, para evitar que isso fique no horizonte aí como um receio permanente, né? Gazzoni, passar uma questão aqui para ti. Na tua avaliação, assim, considerando que tem uma lacuna regulamentar, mas tem um prazo para implementação, quais os fatores aí, principalmente aí sobre um olhar de passivo e dessa norma e das demandas aí para alterar nas entidades, qual é a tua percepção do que deveria ter sido feito dentro das entidades para se antecipar ou para se colocar em condições aí de efetuar essa transição aí sem muitos percalços? Ok. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Antes de responder essa tua pergunta, eu queria voltar à tua primeira pergunta ao Silvio, muito bem respondida por ele, que naturalmente que o CNPC vai ter que ser ouvido, uma vez que o prazo é de uma resolução do CNPC e não estaria nas mãos da Previc. Agora, é importante a gente lembrar que o CNPC ele tem que ser provocado. Ele tem que ser provocado no sentido de que algum conselheiro tem que levar essa demanda ao CNPC. Eu acho, o Rodrigo, e muito bem respondido pelo Silvio, que nativamente eu acho que cabe à Previc, em primeira mão, mas eu não tenho dúvida nenhuma, se a Previc não fizer isso, que eu acho que vai fazer, caso de não haver realmente possibilidade de avançarmos naqueles cenários que eu passei antes, a BRAP. E nós, representando os patrocinadores, instituidores, o faremos, não tenho dúvida nenhuma. Ou seja, nós não podemos inviabilizar entidades, né? Então, só complementando, desculpe, Silvio, mas muito bem respondida por você. Aliás, sabendo que nós estamos com gente aqui da Previc, da SPREV, do Conselho Nacional, nós temos da Secretaria Executiva do Conselho Nacional. Esse assunto movimenta todo mundo, gente. Mas eu vou tentar responder a tua pergunta. É o seguinte, Rodrigo, ela é muito importante, porque nós comentamos muito aqui, eu principalmente, sobre a ausência de normas, especialmente da Secretaria de Receita Federal, que é uma verdade. E lembrando que também da Previc, mas eu gosto de deixar muito claro que eu entendo que a Previc ela só vai se pronunciar naquilo que ela precisa se pronunciar, principalmente depois de ouvida, depois de pronunciada a Secretaria de Receita Federal.
Então, a primeira questão a ser colocada, em primeiro lugar, é o que o Silvio insistiu muito, é que cada plano tem uma realidade distinta de outro. Com muito cuidado no que eu falar, não vamos tirar uma temperatura geral, porque, como nós vimos aqui também, tem entidades que avançaram bastante, independente da Resolução 31, e outras, talvez este marco aqui hoje provoque algumas que estavam inertes. Então, veja, as entidades conhecem há muito tempo. Isso é inegável, nós já falamos, desde a edição da Lei Complementar 109, pelo menos, o Silvio volta a 6435, conhece há tempo a necessidade de segregar os patrimônios do plano. Isso não está apenas na Resolução 31, está lá na 109, está na Resolução 4661 do CMNE. Então, a primeira e mais importante coisa a fazer, a meu ver, é a segregação de ativos por plano de benefícios, na medida do possível e na medida do que não depende de uma orientação, aqui principalmente quando nós estamos falando aí de uma receita. Isso não depende apenas do CNPJ. Vimos aí que tem muita coisa que pode ser feita antes de, ou pelo menos exercitar. O Silvio também nos ensina, tem muita coisa aí que a entidade vai ter que estar com o plano A e o plano B na hora que o gatilho tiver que ser puxado. Claro que o problema maior reside naqueles ativos compartilhados virtualmente, muito bem exposto aí, e aqueles ditos indivisíveis, né, entre aspas, e as entidades aguardam alguma orientação que eu chamo a atenção, que não necessariamente virá, hein? Especialmente em relação a imóveis. Muito cuidado, tem gente que espera um milagre vindo aí de uma norma. Eu, particularmente, não me alio a essas pessoas que esperam um milagre. Veja, nós vimos aí que as coisas não necessariamente dependem de qualquer orientação da Previc. Ainda há uma série de adequações que precisam ser implementadas. Isso precisa de planejamento da entidade. E esse planejamento passa por esses estudos, por essas avaliações que foram comentadas aqui. E olha, junto também aos prestadores, e não só os de TI, todos os nossos prestadores. E, notadamente, é claro que vai ter um impacto muito grande, eu também já havia comentado, mas principalmente nos sistemas contábeis e a tesouraria, muito bem lembrado aqui pelo Silvio. Algumas coisas que eu gostaria de ressaltar. Vejo que a doutora Patrícia, aqui na sua fala, ela alerta para entidades que ainda não fazem auditoria por plano. Mas eu acho que isso é uma minoria, doutora Patrícia, porque não há mais sentido de não fazê-lo. Não depende de uma instrução nem da Receita, nem da Previc. Não, eu também acho. O doutor Silvio comentou as questões de tesouraria, que algumas entidades já trabalham por plano. Também não depende de nenhuma orientação, sabendo que isso vai chegar, que pode estar acontecendo adiante. A Rosicléia, que está nos ouvindo, ela informa no chat, o Silvio até comentou que os imóveis, eu entendi que na sua entidade, mas muitas entidades já estão assim, estão segregados por matrícula e plano. Então, tem entidades que avançaram muito. Nós não podemos esquecer também, nesse contexto da sua pergunta, Rodrigo, a questão da importância da comunicação e as peças nesse sentido, ou seja, nós vamos ter que comunicar muito, as mudanças são muito profundas. E essas peças de comunicação podem ser preliminarmente preparadas, naturalmente, com algum ajuste eventual, quando da publicação das normas. E não tenho dúvida, né, o envolvimento e treinamento dos colaboradores e o preparo da gestão da entidade certamente muito ajudará quando da publicação das normas. É o que eu enxergo nesse contexto da sua pergunta. Muito bem, dando sequência aqui, aproveitando o gancho, doutor Garzoni. A próxima pergunta tem a ver com a segregação patrimonial, e é no sentido de, havendo a segregação patrimonial, qual é o impacto na parte atuarial dos planos? Haverá algum impacto na parte atuarial? Bom, Marcelo, boa pergunta. Esse assunto, eu me lembro que desde o primeiro GTA-DOC, né, Silvio, e depois Patrícia nos demais, esse é um assunto veio à baila, e assim, não é uma conclusão minha como atuário, mas uma conclusão do grupo, e o Silvio acabou até de comentar, os impactos que se espera são nulos até, eu diria, ou muito pequenos, muito pequenos. Agora, lembrando, olha os ensinamentos que foram ditos aqui, tanto pela Patrícia como pelo Silvio. Cada plano é um plano, atenção, cada entidade é uma entidade, então pode acontecer algumas surpresas. Então, primeiramente, a priori, então, não se vislumbra qualquer impacto do ponto de vista atuarial. Entretanto, a depender de como estavam organizados, eu vou chamar organizados os investimentos de cada plano, quando da segregação, estes poderão, não deveriam,
poderão produzir algum efeito na precificação da taxa de juros atuarial. Nós sabemos que a taxa de juros atuarial depende da alocação e retorno dos investimentos. E, por consequência, isso mexerá também na duração do plano, o que pode, sim, refletir na precificação do passivo. Agora, eu quero lembrar que a própria doutora Patrícia, quando ela passou na norma, ela chamou a atenção do artigo 4º, que na implementação do CNPJ são vedadas a mudança de critério de precificação, a reprecificação e, principalmente, a alteração do resultado individual do plano ou consolidado da entidade. Então, com base nisso, não se espera impactos atuariais, pelo menos para quem está trabalhando direitinho. Eu só queria, Gasone, desculpe, complementar aqui um ponto. Por favor. Que a segregação, por si só, ela não, a própria norma estabelece, não deve gerar nenhum impacto. Entretanto, a experiência tem mostrado em alguns casos que quando você vai segregar, você tira debaixo do tapete uma série de situações, né? E a questão não é a segregação, né? Eventualmente, mas são aqueles assuntos que estão, né? Tem um assunto, um determinado ativo que está com problema, uma situação lá que está, né? Mas dentro dessa segregação virtual, a hora que você vai segregar aquilo, você vai colocar a mão naquilo para resolver, né? O assunto vem à tona. Então, o ponto aqui, que eu só chamar atenção para esse aspecto, que a segregação em si não deve gerar absolutamente nada. Mas, eventualmente, na hora da segregação, você vai acabar tangenciando, tentando tangenciar alguns assuntos, e eles, eventualmente, são incontornáveis, né? Porque tem algumas questões, algumas situações que eventualmente têm alguns problemas, algumas dificuldades que vão ter que ser enfrentadas nesse momento da segregação. Essa é uma das dificuldades. E é interessante, né, Silvio, porque quando a gente teve aquela mudança da planificação contábil, né, dos programas para a individualização dos planos, isso também veio muito à tona, né, porque justamente isso que você falou, né, não é propriamente a escrituração, naquele caso, ou aqui o CNPJ. São diversos, né, procedimentos que foram adotados, e não vai longe. Eu vou dar só um exemplo aqui para as pessoas não acharem que está muito abstrato. Provisionamento de ação judicial, que é o nosso dia a dia aqui de advogados. Tem provisionamento que está alocado no lugar que não é, né? A gente sabe que o pano de fundo da ação envolve um grupo de participantes de um determinado plano, e isso, às vezes, não está diretamente vinculado, porque a ação está em nome da entidade como um todo. Na hora que separar, isso evidencia, né? Então, salta. Mas tem tantos outros, isso era só para a gente mostrar. E Silvio e Patrício, mesmo que os ativos estejam bem precificados, na hora de você... Vamos pegar uma migração. Pega uma migração, uma transferência de gerenciamento, que o Silvio citou aqui. Você, a hora de selecionar quais ativos são de cada plano, você pode estar mexendo na duration dos planos, e com isso, aquele banquinho que o Silvio está há alguns anos mostrando, você pode tirar uma dos pezinhos dele e ele pode cair para o chão. Então, assim, isso já ocorre hoje. Lembrando que nós estamos falando muito de individualização de planos, depois nós vamos ter que falar de individualização de submassas, mas vamos deixar isso para outra live, né, Giovanni? Porque aí pede ter uma live de 10 horas, assim, com bastante calma, bastante chá de maracujá, a gente fala. É isso aí. Pessoal, nós já estamos encaminhando para o encerramento. Eu queria agradecer imensamente a todos os palestrantes e mediadores, doutora Patrícia Linhares, doutor Antônio Gasone, doutor Silvio Rangel, Rodrigo Andretta e Marcelo. Eu queria agradecer também a doutora Marlene, a presidente da nossa comissão. O evento foi, de fato, um sucesso. Para uma sexta-feira à noite, tivemos 60 pessoas, então, assim, muitas pessoas interessadas nesse assunto. É um assunto muito rico. O bate-papo foi muito bom também, assim, a gente não esgotou, então já fica o convite para novos bate-papos. Eu já recebi mais de 10 e-mails pedindo os materiais, então, assim, é prova do sucesso que foi o evento. E, de fato, eu queria só agradecer. Foi uma aula gratuita e parabéns a todos. O evento foi muito bom. Doutora Marlene, eu passo a palavra, então, para o encerramento.
Tá no mudo, doutora Marlene. Você está tendo aquele problema de novo? Tá? E posso encerrar, então? Então, pessoal, é isso. Eu já agradeci a todos. A doutora Marlene, em nome dela, eu agradeço novamente. Com certeza, ela achou o evento de altíssimo nível. Vou encerrando, então, aqui a apresentação, até pelo adiantado da hora. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um Obrigada. abraço a todos. Obrigado. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite.